Aqui a gente falando, por exemplo, desse modelo, ele como é um modelo eletromecânico, na verdade toda a parte do comando vai ser feito e pode ser feito da mesma forma. Você pode ter uma biometria que vai fazer essa leitura, você pode ter Num outro terminal. Num outro terminal. Então, por exemplo, do lado aqui eu colocaria do lado dessa fechadura eu teria, por exemplo, um leitor, né? E esse leitor, você poderia passar o crachá. Daria o acesso. Poderia usar o QR Code, poderia usar o facial, poderia usar uma biometria, e aí você abriria e teria como redundância a possibilidade de você usar a chave nesse caso também. Imagina que, por exemplo, eu quero, em um determinado momento, eu não quero que ninguém abra essa porta de jeito nenhum, mesmo com o sistema base controle, eu quero que lá e passar a chave ainda. Você ainda tem essa possibilidade nesse tipo de modelo de fechadura, né? Lógico que não é tão comum isso de passar a chave no final, tá? Mas existe essa possibilidade de redundância aqui também. E essa é muito mais cara do que uma fechadura normal. Normalmente por causa da robustez, porque, por exemplo, quando a gente começa a falar de fechaduras mais conectadas, né, que nem aquela que a gente comentou, do uso residencial, como essa aqui, por exemplo, ela é uma fechadura desenvolvida para segurança tipicamente ou de gavetas ou de armários que tem algo ali valioso. Valioso no sentido assim, algo que eu preciso controlar. Não somente valioso, mas que precisa ser controlado. O que é ser controlado? Controlado tanto se a pessoa que vai abrir, ela tem acesso, mas que lá numa central de monitoramento eu tenho informação, por exemplo, o Paulo passou às 14 horas e 1 minuto por essa fechadura, ele abriu essa fechadura e ela ficou aberta por X segundos, e depois de X segundos ela fechou. Para que isso? Porque às vezes o que está sendo guardado aqui, vamos pensar num hospital, né? Por exemplo, imagina que isso aqui está dentro de uma parte de um armário que tem fármacos de valor agregado muito alto ou que são extremamente controlados, né? Então eu preciso saber se a enfermeira que passou ali, quem abriu, imagina que sumiu por um acaso algum fármaco que estava ali. Então eu tenho que conseguir reconstruir a história, desde todo mundo que passou, que abriu aquela porta, e eu tenho que ter isso de forma de relatórios. Então por isso que é importante também o sistema de controle de acesso que está por trás. O software, por exemplo, nós temos na nossa empresa o VaultNext, que é um software que ele consegue fazer toda essa auditoria rápida de pegar informações em relação a relatórios, quem passou, a que momento passou, quem tentou passar e não podia passar. Isso também é interessante, né? Porque, por exemplo, eu vou mostrar aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui 2 cartões. Um cartão ele não passa, né? Ele não abre, ó. Na hora que eu passar ela também é Wi-Fi, ela vai me dar aqui como negado, um vermelhinho dizendo que eu não posso abrir a porta e ela não vai abrir, e esse registro vai ficar no sistema. Então por que será que o Paulo toda hora está tentando abrir essa porta, sendo que ele sabe que ele não pode abrir ali, né? Ou, por exemplo, se eu forçar essa porta e arrombar essa porta, o sistema também detecta. E esse sistema detectando, caso eu tenha uma câmera auxiliar, eu posso chamar a atenção do operador, que imagina um hospital que tem centenas de câmeras, centenas de portas e dezenas de catracas. Imagina uma central de operação, né? Às vezes o pessoal, talvez você já teve oportunidade de conhecer essas centrais, mas eu acredito que o grande público às vezes acabou não consegue nem mais. São tantas centenas de câmeras que a gente precisa de alertas que chame a atenção da pessoa que está monitorando. Exatamente. O cérebro humano, ele cansa, né? Ele vai se adaptando e acaba não vendo algum movimento. Isso que você falou é perfeito. Realmente, o cérebro humano, se você tem ali 5, 10, 20 telas, uma hora você acha que você está vendo, mas você não está vendo mais nada. Porque você pode estar sendo arrombado na sua cara a porta e a pessoa não tem mais aquela atenção, porque ele realmente, o cérebro humano, ele vai se acostumando com aquele tipo de... e dispersa. Sem perceber. Não é que a pessoa não deu atenção nem nada, é o natural do ser humano. Não é uma incompetência do ser humano, faz parte do ser humano. E é difícil a pessoa entender, né? Puxa vida, o cara tá lá, só faz isso e não faz direito, mas não, porque a gente acaba por isso que tem esses alertas que as câmeras foi desenvolvido, esses alertas, né, nas câmeras de segurança pra gente ajudar. E isso que é interessante, quando você integra o sistema de controle de acesso com o sistema de CFTV ou o sistema de monitoramento de câmeras,
você começa a ter isso trabalhando de uma maneira muito interessante. Então, quando eu passo um cartão e eu abro, né, eu venho abrir essa porta, por exemplo, a paredão verdinha, você pode ver que aqui até a gente conseguiu abrir. Lá na central, se eu tivesse uma câmera monitorando, eu consigo ver, olha, quem abriu foi o Paulo Santos. E lá na central, às vezes tem minha foto também, para saber se eu sou o Paulo Santos mesmo. Mais ou menos como a informação que a tua esposa abriu e fechou a porta. Exatamente. É isso, né? De uma maneira muito mais complexa. Só que aqui para minha esposa eu não posso contar, gente, né? não contem, por favor. Ela tá descobrindo aqui, hein, que eu tô monitorando ela à distância. De uma maneira mais complexa. Brincadeira, hein, esposa, por favor. Por favor, não vamos querer aqui ter um divórcio, né? Exatamente, ela sabe da insegurança familiar, por favor. Ela sabe, ela também no celular dela consegue verificar também. Então, essa informação da tua esposa, numa dimensão corporativa, eu tenho todos esses dados, a foto, porque daí eu tenho um sistema de segurança que viu a foto do Paulo entrando e todos os dados, até o CPF dele, se for o caso, se estiver cadastrado. CPF, até outros dados. Por exemplo, imagine que é uma empresa, tem o número da matrícula. Algo até interessante, eu consigo monitorar, por exemplo, porque algumas empresas você precisa ter o tal do ASO para você entrar. O que é o ASO? Você tem que estar com um certificado de saúde válido para entrar em determinadas áreas. E até esse tipo de controle eu consigo saber. Por exemplo, será que dentro do sistema de controle de acesso, eu consigo colocar que aquele certificado, aquele ASO, pois eu tenho validade até dia 1º de agosto. E depois do dia 1º você não pode mais entrar? E depois o próprio sistema automaticamente não bloqueia. Poxa, mas por que eu não consigo entrar? Eu sou o Paulo, eu posso entrar por esse controle de acesso, nesse horário, mas eu não estou conseguindo entrar. Mas eu não estou conseguindo entrar porque o seu certificado, eu dei o ASO como exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de documento, ou eu estou de férias. Isso Por que tu voltaria para a empresa se tu está de férias? Exatamente. Então, isso é importante. Se eu estou de férias, o meu acesso ele é removido. Né? Muitas empresas querem remover o acesso, porque se eu estou de férias, eu não posso estar entrando em determinadas áreas. Né? E isso aumenta a segurança. Então, toda essa junção do software de sistema de controle de acesso, junto com fechaduras inteligentes, que tem essa capacidade, acaba aumentando a segurança e tendo um outro comportamento. E mesmo essas fechaduras conectadas, elas têm um outro perfil diferenciado em relação ao residencial, que a durabilidade da bateria é muito maior. Quanto tempo dura essa? Essa aqui dura até 2 anos. E o fluxo, a gente comentou lá no residencial que a gente conseguiria... espera sempre um fluxo ali, talvez de 10 acessos por dia. Aqui você consegue um fluxo muito mais intenso, né? Então, mesmo você usando mais vezes por dia, você consegue ter uma durabilidade de bateria ainda maior.